Boa noite. Hoje fez um dia muito bonito, frio, mas muito bonito, e espero que você tenha aproveitado bem o fim de semana e que decisão sábia você fez de atender a voz do Espírito Santo e estar na casa de Deus nessa noite. Bênção cantarmos juntos louvores, bênção refletirmos em músicas apresentadas aqui, como essa que a Laís trouxe agora. E bênção refletirmos na palavra de Deus. E antes de entrarmos aqui diretamente no tema dessa noite, convido você a termos mais uma breve palavra de oração com o nosso Deus, assim como você está. Querido Pai, nesse momento estaremos abrindo a Tua palavra, bebendo da fonte de conhecimento, de vida, de transformação, e pedimos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente nesse estudo que faremos, em nome de Jesus. Amém. Estamos numa série especial nos domingos sobre família, e hoje, família em tempos de angústia. Eu não sei como é a sua família, e agora eu não me refiro apenas à família dentro de casa, mas sim à família num espectro mais amplo. Família, por exemplo, do meu pai, os pais dele deserdaram ele quando ele se tornou adventista do sétimo dia. Talvez alguém tenha alguma história semelhante a essa. Quando eu nasci, o primeiro neto, aí eles voltaram a falar, porque foi o primeiro netinho e tudo mais. Minha avó faleceu, os meus parentes vêm a falecer muito cedo, assim, no histórico familiar. E aí, depois, mais um desentendimento familiar, meu avô e tios que zombavam da questão da nossa fé, e ficou impraticável passarmos férias juntos no mesmo local, porque aos sábados aconteciam situações desnecessárias, ao longo da semana também, zombando que nós não assistíamos novela e tudo mais. São situações que cada família tem a sua. Às vezes nós temos familiares, e por vezes até mesmo dentro de casa, que não colaboram da melhor forma, assim, e às vezes até da mesma fé. Desentendimentos, situações assim complicadas dentro de casa. E quando nós falamos sobre família complicada, a Bíblia tem várias, né? E uma delas, inclusive, é a base do povo de Deus, a família de Jacó. Família de Jacó. Qual é o contexto aí da história de Jacó, que nós não abordaremos todos, estudaremos um ponto específico da história de Jacó hoje, mas você conhece bem, Jacó nasce junto com um irmão, Esaú, são gêmeos, e desde pequeno já tem erro na educação, porque tem o preferido do pai e tem o preferido da mãe. E a gente sabe que o pai e a mãe, eles têm umas certas preferências, mas não que um é mais importante que o outro. Mas às vezes um filho identifica um pouco mais nisso aqui e tal. Mas ali era muito claro, já está o erro no início. Jacó, com a anuência e ajuda da sua mãe, engana o seu pai para receber a bênção da primogenitura. O irmão que deveria receber fica com raiva, ameaça o outro de morte. Jacó foge, e a gente conhece o contexto. E ele vai para onde? Ele se refugia na família da mãe dele. Outros problemáticos. Labão e a parentada toda ali. Labão, tio de Jacó, começa a lograr Jacó em algumas coisas também, envolvendo até algo sagrado, o casamento, que Jacó desejava se casar com Raquel, e Labão entrega Lia no dia do casamento sem avisar, e aí já estava sacramentado.
e Jacó, enganado por seu sogro, vai e se casa então com Lia, enganado, e depois se casa com Raquel, descumprindo também a vontade de Deus, tendo mais de uma esposa. E assim, é uma situação complicada, que talvez estaria passando hoje em dia, no Casos de Família no SBT à tarde. Não só isso, mas Labão também lograva Jacó no salário dele, que nós sabemos da história ali, dos filhotes que nascessem, né, malhados, seriam o salário, daí Deus abençoa para que os filhotes nasçam malhados, e aí Labão troca, não, vai ser agora os filhotes que nascerem. Uma família complicada, e tão complicada que chega um momento em que Deus diz para Jacó, Jacó, chegou a hora de você voltar para a sua terra, voltar para Canaã. Eu tenho um propósito para a tua vida, e não é ficar aqui. Jacó obedece o chamado divino, também não aguentava mais ali a casa de Labão, e ele na calada da noite sai da casa de Labão, junta seus filhos, suas esposas, servas, e tudo aquilo que ele possuía. A palavra de Deus diz que Jacó, a essa altura, ele se tornou muito rico. Gênesis capítulo 30, verso 42, verso 43, diz, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. E você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 31, que nós leremos agora. Jacó sai rico da casa de Labão. O Gênesis capítulo 31, verso 17, começa a narrar ali esse levantamento de Jacó para sair da casa de Labão sem notificá-lo. E aí, o verso 18 diz que ele levou todo o seu gado, todos os seus bens que chegou a possuir. E o verso 19 é o seguinte, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, esposa de Jacó, furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Bom, várias coisas estranhas nessa história. E uma delas que sempre me chamou a atenção, desde criança, na verdade, quando eu fazia o ano bíblico, é a questão de Raquel pegar os ídolos do lar. Porque na casa de Jacó, adorava-se que Deus? O Deus dos céus. Por que Raquel queria pegar os ídolos do lar? Ídolos para adoração, para que ela roubou, furtou? Ou alguns hoje usam uma palavra mais bonita, né? Não se fala mais roubo, furto, subtraiu. Né? Por que ela subtraiu aqueles ídolos? E eu ficava pensando assim, e aí depois eu descobri ainda que Labão, a casa de Labão, por mais que né, com o perdão da palavra, eles fossem ali, meio Labão fosse salafrário, mas ele era crente. Ele não adorava ídolos pagãos, ele era adorador do Deus dos céus. Por que eles tinham ídolos em casa? E eu já ouvi sermões, né, falando sobre esses ídolos, da adoração. Nós vamos entender, no sermão de hoje, vamos ter resposta para isso também. O fato é que esses ídolos são o grande ponto dessa parte da história, uma grande confusão familiar vai acontecer aqui por causa desses ídolos do lar. Porque o verso 22 diz que no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. E ele tomou consigo os seus irmãos, saiu no encalço,
por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Ele estava, assim, alterado com alguma coisa, para perseguir 7 dias. Quando ele alcançou em Gileade, ele disse a Jacó: que fizeste? Que me lograste, levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Tadinho de Labão, né, gente? Ele está aqui, ele só queria se despedir de todo mundo. Mas que estranho, né? Porque Labão, ele só queria se despedir de todo mundo. Mas por que ele juntou quase um mini exército ali para ir atrás de Jacó? Bom, quem trabalha com público, talvez já tenha passado por situações assim. Muitas vezes, quando a pessoa vem falar alguma coisa, ela só diz o que ela realmente quer dizer lá no final, e ela fala tudo isso aqui, mas o problema é isso aqui, é algo pontual. Muitas vezes é assim, não só no trabalho, mas às vezes dentro de casa também. A pessoa coloca ali um monte de insatisfação, né? Não, porque é isso e aquilo, e não sei o que, papapá e tal. E o problema, na verdade, era outra coisa. O problema, nós veremos agora, que não era a saudade que Labão estava, e que Labão não era tão coitadinho assim, que ele só queria dar um abraço nos filhos. Porque ele termina a fala dele dizendo qual que era a verdadeira preocupação dele. Ele fala de que ele queria despedir de todo mundo, só que o final é o que mostra a preocupação dele. Ele diz: e agora, Jacó, verso 30, que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, por que me furtastes os meus deuses? Ah, está aqui. Era isso que ele estava querendo. Mas o que são esses deuses que eram tão importantes assim para eles, numa família de adoradores do Deus dos céus? A tradução da Bíblia, ela é complexa. Algumas palavras são de mais difícil tradução por falta de elementos. Por exemplo, um animal que aparece no livro de Jó, chamado Behemoth. Quando foi ser feita a tradução da Bíblia, não havia tradução para Behemoth. Se perdeu ao longo da história a tradução para Behemoth. Um padre, lá na Idade Média, resolveu traduzir, pesquisou um pouco ali, raiz de palavra, e pensou: vou traduzir como hipopótamo. E em algumas traduções mais antigas está lá, hipopótamo, como tradução, e não está a palavra Behemoth, está hipopótamo. Veja o hipopótamo, não sei o quê. E o Behemoth não tem nada a ver com o hipopótamo, mas absolutamente nada a ver com o hipopótamo. O Behemoth era o Behemoth, que muitos hoje, inclusive, entendem que Jó estava descrevendo um dinossauro, aqueles bem pescoçudos, assim, com uma cauda enorme. A descrição que Jó faz é de um daqueles, se assemelha, bate com um daqueles animais. Inclusive, ele diz que o Behemoth, ele tinha uma cauda tão grande e poderosa que quando ele balançava, arrancava árvores. Você já viu a cauda de um hipopótamo? É desse tamanho. Mas faltava elementos para o tradutor, ele colocou ali e ficou. Hoje, boa parte das traduções não traduz Behemoth, coloca Behemoth, porque não tem tradução. Aqui, ídolos do lar, a palavra no hebraico é terafins. E o tradutor foi buscar o que era terafins. E a única pista que tinham eram umas estatuetas
que elas traziam a figura de ancestrais. E aí se entendeu que esses ancestrais eram adorados dentro dos lares, por isso chamaram de ídolos do lar. E de fato, isso acontecia, não é uma tradução errada, mas ela não nos dá a compreensão do que eram os terafins. E é o que nós veremos agora. A arqueologia bíblica nos ajuda a compreender melhor o contexto bíblico. E na década de 60, foi encontrado uma espécie de um tabelionato em uma escavação, cheio de terafins. E o que eram os terafins? Os terafins eram as escrituras das terras da família. E algumas dessas escrituras, elas eram feitas assim, uma espécie da imagem do patriarca daquela família, que tinha conquistado ou comprado aquela terra, e aí embaixo dizia a localização da terra, de onde até onde ela ia, e aquilo servia como escritura de terras. É fato que alguns povos, não o povo de Israel, não os povos da Bíblia, que tinham o hábito de adorar seus antepassados, pegavam essas escrituras e colocavam no local de evidência em casa, e poderiam adorar também, mas porque já tinham o hábito de adorar antepassados. Não é o caso aqui. Aqui, esses ídolos do lar não são ídolos de adoração, são esses terafins, são as escrituras das terras de Labão. Se nós voltarmos em Gênesis capítulo 31, verso 14, Raquel e Lia, elas expressam uma preocupação, porque elas sabiam o pai que elas tinham, e elas se preocupam com a herança. Elas perguntam assim: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Isso está em Gênesis 31, 14. Então, Raquel estava preocupada com a herança, porque eles iam embora, e elas não iam ter herança. E Labão não ia dar a herança para elas se elas pedissem permissão. Então Raquel tenta fazer justiça com as próprias mãos, mas comete um pecado enorme, vai lá e furta as escrituras de terra do seu pai. Por isso que ele estava tão transtornado e indo atrás, 7 dias de viagem, indo atrás de Jacó. Por isso que Labão levou seus irmãos juntos, porque eram as escrituras de terra da família. Eu não sei você, mas o que eu já vi de briga familiar por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de terra, e isso nunca trouxe nada de positivo. Porque quando nós nos preocupamos mais com aquilo que está nas nossas mãos, do que com aquilo que vai no nosso coração, quando nós nos preocupamos mais com objetos do que com pessoas, a tragédia está instaurada. Ainda mais quando está dentro da família, que todo mundo se sente à vontade para falar o que quiser. Essa história não é nova, acontecia desde os primórdios aqui da Bíblia. Jacó, para nem se incomodar, ele nem foi atrás da herança, porque Deus já tinha abençoado tanto a vida dele, que ele estava levando aquilo que ele tinha, e ponto. Esse não é um conselho necessariamente bíblico, porque cada caso é um caso. Portanto, não estou aqui dizendo para você abandonar qualquer questão da sua família, mas use a sabedoria. Aqui Jacó entendeu: eu já sou muito abençoado por Deus, eu vou sair aqui, eu não preciso disso. Raquel, tentando fazer justiça com as próprias mãos, causou um incidente na família, que pela questão do tempo nós não leremos. Eu vou resumir aqui, mas você pode ler depois em casa a continuação da história, porque Labão, Jacó, primeiro,
Raquel, ela pega e não fala para ninguém, nem para Jacó. Jacó não sabia, Labão diz, pegaram e tal, e aí Jacó fala assim, não, que não viva a pessoa que pegou esses terafins. E Raquel esconde os ídolos do lar, os terafins, as escrituras de terra, debaixo da sela de um camelo, e ela fica na sua tenda, sentada em cima da sela de um camelo, com eles escondidos embaixo, e quando eu era criança, que eu achava que eram ídolos, eu ficava pensando, como que não acharam? Ela sentada em cima de um monte de estátua, né? Mas não eram escrituras de terra, eram plaquetas assim. E quando Labão revista todo o acampamento de Jacó, ele revista tudo. Quando ele chega para revistar Raquel, ela diz, pai, eu estou naqueles dias, estou menstruada, e não vou me levantar aqui e tal, e aí ele deixou ela sentada e não encontrou, e ficou por isso mesmo. E nesse contexto caótico, Jacó recebe a notícia de que Esaú está vindo ao seu encontro. O seu irmão, aquele que tinha prometido matá-lo, ele tinha encaminhado alguns mensageiros para avisar que ele estaria voltando para casa, e aí ele recebe a mensagem dizendo que Labão está vindo ao seu encontro. E naquele momento, Jacó se desespera, e ele pensa, pode acontecer alguma coisa ruim, divide a sua família em 2 grupos, e ele justifica dizendo, se Esaú atacar um grupo, pelo menos o outro consegue fugir. A família de Jacó estava vivendo um tempo de angústia juntos. Nós falamos sobre a angústia de Jacó. Mas a Bíblia não comenta, mas eu imagino que talvez alguns dentro de casa estavam questionando, assim como depois o povo de Israel questionou depois do Egito, por que é que nós saímos lá? Estava tudo certo. Aí agora a gente vem aqui, está vindo um doido do irmão de Jacó, com 400 homens do exército dele, para cima da gente. Para quê? E assim começa a se minar o ambiente familiar. Jacó, ele sobe e passa ali pelo vale do Jaboque, pelo Val do Jaboque, capítulo 32, verso 22. Ele passa as suas 2 mulheres e os seus 11 filhos e 2 servas para o outro lado, e ele se vê sozinho, e aí você conhece a história. Ele começa a lutar, no meio da noite, sem ver nada, com um homem, e ele luta, e ele luta, e ele luta, a noite inteira, até ele ficar sem forças, e ele percebe que aquilo não era um homem normal, que era um ser diferente. Esse ser toca na coxa de Jacó, tira ela do lugar. O verso 26 diz que esse homem pede, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, e Jacó responde, não te deixarei ir, se não me abençoares. Ali, quem estava lutando com Jacó era Jesus. Depois Jacó diz que aquele lugar se chamaria Peniel, porque ali ele viu a face de Deus. O livro de Oséias chama de anjo, mas só para nós entendermos, anjo nem sempre significa anjo, porque a palavra anjo é mensageiro. Então, às vezes é o anjo ser celestial, e às vezes é um mensageiro celestial, que pode ser
Cristo. Aqui nós identificamos que é Cristo, porque Jacó diz que viu a Deus face a face, e também porque esse homem, esse anjo, Jesus, ele muda o nome de Jacó para Israel. E um anjo não teria essa autoridade, ele poderia vir um anjo para trazer uma mensagem. Olha, uma mensagem de Deus, né, o seu nome será, mas aqui Jesus muda o nome de Jacó para Israel. Tudo graças ao pedido de Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Se você está passando por problemas em casa, não tente resolver com as tuas próprias mãos, porque não interessa a estratégia que você tentar, você não vai sanar todos os pontos possíveis. Se você está angustiado na tua vida familiar, ou num ponto espiritual, não pense que apenas com orações levianas você chegará até Deus. Por vezes é necessário lutar com Deus, porque é junto que se resolvem as coisas. Jacó, a palavra no hebraico ali é literalmente que ele agarrou Jesus naquele momento, e ele disse: eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Você deseja que os propósitos de Deus se cumpram para a tua vida, para a tua família? Deus tem propósito, mesmo que a nossa família seja a mais bagunçada ou a mais certinha. Deus tem um propósito para todas as nossas famílias. Mas Deus quer ver o tamanho da tua fé. Jesus mesmo disse que por vezes nós temos que ser aquele amigo que importuna batendo na porta até que seja atendido. E Ele pede que nós façamos isso com Ele. Jacó fez. A sua família se tornou grandemente abençoada. O plano de Deus se cumpriu para ele e para sua família, graças à insistência de Jacó na sua luta pessoal com Deus. Queridos, você tem lutado na tua vida particular com Deus para que Ele abençoe a tua família? Você, homem sacerdote do lar, você, mulher que conduz o lar, administradora do lar, tem lutado com Deus para que Ele seja o centro dos planos que você faz? Jacó tinha uma boa estratégia dentro dos planos dele, mas Deus tinha uma muito melhor. Nesse momento, eu estarei finalizando com uma música, e se você sente que você precisa se apegar mais, lutar mais com Deus, falar as coisas para Ele, pedir para que Ele cumpra coisas na tua vida que são promessas dEle, e que talvez a tua fé não esteja alcançando, você pode se colocar em pé, e ao final nós vamos fazer uma oração juntos. Mas não deixe de orar com fé, insistir, pedir, se agarre nas promessas de Deus, porque não importa como esteja a tua vida, Deus tem um plano melhor para ti e para a tua família.
Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim, calado, o que fiz para merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Querido Pai, muitas vezes os problemas nos assolam, a angústia vem, talvez noites mal dormidas, nossas orações, talvez fracas e sem fé, não surtem efeito, porque nós não estamos buscando lutar contigo, estar contigo e falar tudo aquilo que a gente precisa falar, que o Senhor nos incomode a ponto de nós desejarmos tanto a Tua bênção em nossa vida, no nosso lar, que nós lutemos espiritualmente contigo, que nós cheguemos ao Teu trono de graça, colocando os nossos pedidos de coração aberto, nos derramando completamente para que o Senhor possa fazer uma grande obra em nossa vida. Jacó tinha planos
estratégias para lidar com uma situação delicada. Ele tinha razões para agir daquela forma, mas o Senhor tem planos muito melhores. O Senhor coloca o sobrenatural ao nosso dispor. E o Senhor cumpriu os propósitos na vida de Jacó. Nós pedimos que o Senhor cumpra na nossa vida também. Que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai. Que o Senhor vá à frente. Que, se preciso for, o Senhor mande anjos, visite em sonhos talvez alguma pessoa, assim como o Senhor fez na situação de, tanto com Esaú como com Labão, os visitando em sonhos para resolver um problema que era maior do que Jacó. Que o Senhor nos ajude a nós vivermos aquilo que o Senhor pretende para a gente essa semana. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amparo. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí.